aqui para a gente fazer a interação quando for necessário. Vamos abrir aqui o processo. No nosso encontro anterior, então, um processo que nós já tínhamos construído, nós associamos este formulário responsivo com o processo, ok? Lembrando que o formulário, existe dois tipos de formulário. É o formulário clássico que a gente tem, que a gente usa bastante aí então, eu vou duplicar isso aqui para facilitar a nossa... Duplicar. Só para explicar um detalhe aqui. Ó. Dentro do menu formulário, na primeira aula nós falamos que esses códigos, cada menu desse tem um código, ó, você pode chamar pelo código também na consulta que ele traz para essa tela. Então, só recapitulando, o formulário tem dois tipos de formulário, tem o formulário e o formulário responsivo, tá? Optamos por fazer formulário responsivo porque esse formulário aqui, ele vai ser, não tão breve assim, mas ele vai ser descontinuado no futuro, tá? E esse é fato. E aqui tem o formulário responsivo, que é aquele formulário que você pode utilizar tanto num computador, né, um notebook, um desktop, mas também no smartphone ou num tablet. Ele se ajusta, ele é responsivo por isso, ele se adequa à tela lá de acordo com a tela de cada dispositivo, seja ele um tablet, seja ele um smartphone. Tudo bem? E, se tiver perguntas aí, vai me direcionando, tá, pessoal? Então, nós associamos, lembra que tinha entrou na atividade? Interrompe no momento da pergunta. Oi? A gente interrompe no momento que a gente quiser perguntar, ou você está olhando a fila e você chama? Não, eu não consigo enxergar, mas vocês podem interromper. Pode interromper. Interrompi agora. À vontade. Pergunta. Ficou desde a outra aula, que eu estou com uma dúvida sobre esse uso offline, que você tinha falado dessa possibilidade do formulário responsivo agora de armazenar dados offline. Fiquei bem curiosa. Na verdade, assim, o sistema, o formulário, agora com essa versão mais recente, você permite configurar ele, digamos assim, para uso offline, né? Então, algumas, deixa eu ver aqui em cima, alterar formulário. Então, quando você está cadastrando o formulário, tem uma opção aqui, ó, opção habilitar formulário para uso no aplicativo offline. Então, tem essa possibilidade justamente para quando você estiver usando um smartphone, por exemplo, você possa fazer o preenchimento dos dados offline, quando você não tiver conexão. Então, quando você faz isso, quando você habilita isso, o sistema permite que você habilite esse formulário para usar de forma offline, né? Ó, ele já diz o seguinte, ó, componente não suportado por plano de ação e componente não suportado por análise de causa, né? Então, nesse caso nosso específico, como nós estamos automatizando um processo que é de não conformidade, a não conformidade tem um plano de ação e tem análise de causa. O que significa isso? Se eu marcar essa opção para fazer offline, as atividades onde eu tenho que incluir um plano de ação e análise de causa, o sistema não suporta, tá? Então, assim, mas se tiver uma atividade, por exemplo, registro de uma solicitação ou análise aqui, essas atividades aqui, ó, você viu que elas não têm análise de causa e plano de ação, tá vendo? Essa atividade aqui, eu teria um problema, eu não poderia, ele até habilitaria para você executar lá, só que ele vai dar uma mensagem informando que ele não pode concluir, porque essa precisa da análise de causa e elaboração de plano de ação. Em resumo, essa atividade não poderia ser executada offline, entendeu? Por quê? Somente quando você restabelecer a conexão, o sistema faz sincronismo, mas se você tem um processo que tenha esse componente aqui, ó, análise de causa e elaborar plano de ação, não é recomendado você marcar essa opção aqui, ó. Deixa eu ver onde que acho que eu fechei, né? Aqui. Minha conexão, mas parece que o seu áudio está cortando, porque outras pessoas falaram aqui. Está cortando o meu áudio? Tá. Tem outras pessoas confirmando aqui também.
como é que tá. Eu vou falar um pouco mais devagar, ver se... Como se você está usando fone, porque está parecendo ser um mau contato. Está parecendo um mau Foi o seguinte, então, eu vou fazer outra coisa. Eu vou sair do Safari e vou entrar com o Google Chrome, tá? Às vezes resolve. Vou sair agora. Ô, Angélica, é como se tivesse uma poeira, né? Um ruído assim. às vezes tem fone que fica, quando está com mau contato. Eu estava achando que era o áudio do meu computador. E agora melhorou? Agora não está picotando mais, não. Melhorou. Não, acho que é o Safari lá que tem essas tretas lá de... Mas tranquilo, né? Vamos lá, então, retomando. Vou recapitular aqui. Então, assim, eu estou dizendo com relação ao forma offline. O offline é para aquelas aplicações que você não vai ter interação, ó, quando eu marquei aqui, só para vocês verem, ó, habilitar formulário do uso aplicativo. A tela não está... Falta compartilhar. Ah, é verdade. Não tem mãe de Ná ainda aí, né? Mãe de Ná já foi, né? Agora está compartilhando? Sim. Perfeito. Vamos lá, então. Então, só recapitulando, tá? O formato offline, sim, pode ser utilizado responsivo, só que o sistema ainda tem uma limitação, tá? Então, para executar num aplicativo, se você tiver que executar um componente, o plano de ação e a análise de causa que está dentro do componente problema, você não vai conseguir executar, tá? Então, é só para você saber que essa funcionalidade não responsivo offline não dá para você executar, por exemplo, uma atividade que tenha associado plano de ação e análise de causa. Aí você me pergunta, Leomar, um fluxograma é só porque você escreveu análise de causa e plano de ação? Não, não é. Vou clicar 2 vezes nessa atividade. Ó. Essa atividade, na configuração, na situação, tá vendo aqui que está marcado análise de causa? Tá? Análise de causa. Então, quando ele chama essa análise de causa, ó, geral, que é esse daqui, ó, o usuário não vai conseguir executar. Eu vou apagar isso aqui que não precisa ter aqui. Não precisa executar. Não vai aparecer essa abinha aqui, ó, para você fazer a análise de causa, tá? Então, não é recomendado para processos offline, no caso, para o formulário offline, quando você vai usar o componente problema e plano de ação. Entendido, meus caros? E plano de ação? Vou clicar 2 vezes. A atividade já está aberta. Ó. Configuração. Ó, associação. Dentro aqui da ação, tá? Ação. Ação, clica 2 vezes dentro da ação. Ó, regra. Tá lá embaixo, tá vendo? Ó? Plano de ação requerido. Então, nessa atividade aqui, vou fechar. Ó, nessa atividade, está sendo requerido análise de causa e plano de ação. Logo, não vai funcionar com responsivo. Tá tranquilo para vocês isso? Foi compreendido? Ô, Leomar. Fala, meu caro. Não teria como ele ficar requerido só dessa atividade, na atividade anterior, ele não ser requerido para que o formulário pudesse ser instanciado offline, mas quando chegasse nessa atividade onde é requerido o plano de ação e o problema, aí o formulário teria que estar online. Ele vai instanciar normalmente por responsivo. Aqui, você não vai conseguir executar. Por quê? Aí você tem que executar pelo desktop. Porque só nessa atividade do responsivo não vai conseguir executar porque é uma limitação do responsivo relacionado a esses 2 componentes. Mas esse aqui, ó, essa atividade vai ser executada, entendeu, Joaquim? Entendi.
tá? Valeu. É só isso. Quando chegar nessa, o executor vai ter que ir para o desktop. Porque senão ele não vai conseguir fazer análise de causa nem elaborar o plano de ação. Só isso. Por hora, tá? Isso aí, com certeza, em breve vai estar sendo resolvido, tá? Fechado? Então, vamos agora simular outra coisa. Nós vamos fazer uma avaliação do processo, ver se está com problema, não está, né? Está ok. Então, nós podemos fazer um teste para instanciar. Vamos fazer um teste? Lembrando que quando você está em revisão, edição, configurando o processo, esse lapisinho azul vai estar aqui bem no topo, ó, e dizendo assim, em revisão, tá? Então, por enquanto, eu posso instanciar aqui por dentro, ó, nessa engrenagem, instanciar processo, e aí eu vou fazer um teste. Aí ele pede para selecionar o problema que, lá há 2 aulas atrás, nós configuramos o tipo de problema, né? Porque como nós vamos registrar não conformidade, por que nós usamos o problema para instanciar o processo? Porque no componente problema é onde tem análise de causa, e eu preciso dessa análise de causa para mitigar o problema, tá? E aqui vou dar um título normal, ou não conformidade. Não conformidade seria, vamos fazer uma coisa bem genérica aqui, ó. Dá um exemplo. Vamos colocar sacaria ou piso da escada Escorregadio. Com água, sabão. Tá? Não conformidade. O piso tem que estar seco, não pode estar molhado. O local isso. Aqui, no sistema, quando você vai fazer um instanciamento, você pode desmarcar, ó, desabilitar envio de notificação. Porque às vezes você quer fazer uma simulação, mas você não quer que o sistema vai disparando muito de notificação para os usuários, entendeu? Então você desmarca para isso não ocorrer. E salvar. Quando você clica em salvar, eis que você já tem um processo aqui, ó, já, digamos assim, um pouco automatizado. Então, aqui do lado direito aparece o formulário, ó, com as abinhas, vamos botar isso aqui, com as abinhas aqui, ó, que você montou no formulário. Aqui em cima colocou o prazo, porque nós já definimos o prazo na atividade, tá? E ele pega o calendário que está vinculado ao processo, e aqui do lado tem algumas informações que sempre vão acontecer. Por exemplo, toda vez que você instanciar um processo dentro do EC Suite, a primeira íconezinha é o íconezinho da ação, da atividade, tá vendo? Registrar NC, ó, o fluxograma, ó. Registrar NC, tá vendo? Então, o título dessa atividade aparece em primeiro lugar aqui, né? E logo embaixo dela aparece o quê? Aparece o formulário que você associou, registro de não conformidade. Olha o formulário ali, ó. Registro de não conformidade. Ok? Explicando os detalhes. Observação. O processo por padrão tem aqui uma observaçãozinha que você pode escrever a qualquer momento. Você pode ficar à vontade, colocando observação, né? E ele vai pegando essa observação que você colocar aqui, por exemplo, ó, estou me treinando. Salva, né? Salva. Tá. E aí ele vai gravando aqui no histórico. Depois você pode colocar no histórico, ó. No histórico. Né? E aí, é claro que você vai dar uma atualizadinha aqui, tá? É como se estivesse saindo que ele salva, só depois que você sai ou volta, né, atualiza, você ele vai atualizar para você aqui. Aí você vai no histórico, ó. Como se ele gravou aqui, eu tenho que sair. Só vem, né, pessoal? Vou sair, salvar. Vamos ver se ele está só para a próxima atividade. Vamos ver se aqui Vou de novo. Leomar, eu fechei a atividade. Onde é que ela vai estar? Ó, processo, minhas tarefas, atualizo,
e procura o quê? É muito importante isso aqui agora. Você vai procurar o componente problema, tá? Nós automatizamos o processo com o componente problema. E vamos agora ter uma atividade, uma instância que nós tínhamos aberto no nosso, na quinta-feira, e nós abrimos essa aqui, ó, dia 7/2, né? Hoje. Vamos ver se ele já vai... Tentando me lembrar aqui se ele já grava. Opa. Ó, na verdade, não, acho que ele grava somente na próxima atividade. Como eu sou o mesmo executor, então só está aqui na minha observação mesmo. Então, esse estou me treinando vai aparecer em histórico na próxima atividade, ou seja, aqui, ó. Aqui, desculpa, na aprovação, tá bom? Então, tudo que eu digitar aqui, ó, ele fica gravado e eu posso definir esse campo também como obrigatório. Tem razão de eu definir como obrigatório nesse processo? Não. Por quê? Não. Porque eu tenho campos que eu criei no formulário, então não preciso colocar observação nenhuma, tá? Mas eu posso colocar aqui, depois a gente vai ver, tá bom? E aqui também tem anexo. O sistema permite você colocar anexos aqui. Ou arrasta, pode arrastar aqui para dentro, ó. Arrasta aqui para dentro, ou clicando mais, ele vai abrir para que você coloque uma imagem, um documento, um procedimento, qualquer tipo de documento que seja doc, JPG ou PDF, tá? Esse é o tipo de documento que se pode arrastar para cá também, tá? Ok? Aqui o histórico que já mostrei. E aqui o fluxograma para que o usuário veja. Leomar, ele também aceita XLS também. É isso. Na verdade, está ali só os principais, mas ele aceita XLS também. Aí aceita também OpenOffice, tem outros, digamos assim, outros ferramentas Office da vida, né? Não da Microsoft, mas ele também permite você anexar outros arquivos também, tá? Na verdade, ali não tem limitação não, tá, pessoal? Eu coloquei os principais ali, mas não tem limitação para anexo, tá bom? Bom, vamos lá então. Então, aqui no fluxo mostra aonde eu estou, com o vermelhinho mostra onde eu estou. E se eu repousar o mouse, ele diz a situação, se está em dia, o executor, que é o Leomar, o prazo que o Leomar tem para executar a atividade e a data de início que eu instanciei o processo, que a gente chama de instanciar, né? Que eu comecei dia 7/2, que é hoje, às 19h30 minutos e 15 segundos. Ok? Então, só para dar uma geral aqui para vocês. E tem uma coisa muito importante que eu coloquei. Esses botõezinhos nós criamos, lembra que esses dois botõezinhos nós criamos? Que aqui dentro, ó, o que vem para cá e o que vem para cá são esses botõezinhos aqui que eu criei, tá vendo? Nós criamos juntos. E tem uma outra funcionalidade muito importante, que nós configuramos este íconezinho aqui, ó, para que nesta mesma atividade eu possa delegar para uma outra pessoa. Vai mudar, é claro, de um usuário A para o usuário B, mas a atividade fica no mesmo lugar. Ok? Recapitulamos, né? Angélica está com uma dúvida. Pergunta, Angélica. Eu estava aqui atrapalhada porque eu estava tentando responder Carla também. Manda aí. Eli, a gente vai ver também sobre a questão da assinatura do documento. Por exemplo, eu estou com o formulário agora e logo me veio a dúvida, né? Para anexar o documento para ele assinar dentro do SE. O caminho que ele vai fazer aí. Se é por aí ou se é por outro lugar. Tá, deixa eu ver que documento você está falando. Por exemplo. Por exemplo, o usuário ele quer anexar um documento que ele criou, aí ele vai anexar e assinar dentro do SE. Então, assim, o sistema, esse aqui é um anexo mesmo normal, tá? Para você associar um documento, né? Eu só vou mostrar agora, mas a gente vai explorar um pouquinho mais para frente, tá? Que seria bem assim, ó. Lembrando que quando eu instancio um processo, toda mudança que eu fizer nesse processo, ele não vai nessa instância que já está aberta, tá, pessoal? Tá? Então, tem um lapso temporal ali que o sistema está. Aqui está em revisão e aqui o processo está instanciado. Então, se eu faço qualquer mudança no processo aqui, ele já não vai automaticamente para essa instância que está aberta. Ele vai para a próxima, que eu instanciar. Tudo bem?
o que você está falando é o seguinte, ó, existem algumas maneiras. Né? Eu só vou apresentar uma pontinha aqui, porque a gente vai falar com o componente de documentos em um outro momento. Tá? Por exemplo, aqui nessa atividade, se eu tiver que criar um documento aqui, por padrão, tem uma possibilidade. Vou clicar 2 vezes. Então, aqui, por exemplo, ó, eu posso, na associação, ó, associar, aqui, tá vendo? Ó, incluir um documento, ou associar, ou excluir. Ok? Então, o que eu estou dizendo para o sistema? Estou dizendo o seguinte, olha, eu quero que o solicitante possa incluir um documento, ou seja, criar um documento da categoria, associar um documento já criado, ou excluir caso eu cometa algum erro. E aqui nessa engrenagemzinha, permite, ó, ao executar o visualizador, permite eu informar qual a categoria eu quero habilitar para os usuários que vão abrir essa solicitação, entendeu? Eu estou definindo a categoria. Aí, por exemplo, eu vou aqui, pego uma categoria de documentos, né? Escolho a categoria. Com isso, depois eu vou apagar, tá? Com isso, eu estou restringindo que esse usuário aqui, área solicitante, ele pode entrar nessa atividade e associar documentos somente da categoria registro de atendimento, entendeu? Eu vou tirar aqui por enquanto, né? Esse aqui. Aí você vai por salvar, né? Aí eu tenho um detalhe muito importante. Aqui eu estou dizendo para o sistema que ele pode associar, mas eu posso obrigá-lo a incluir um documento ali ou associar, tá? Como? Clica 2 vezes, vou em configurações, na ação, do jeitinho que eu fiz lá também com o plano de ação. Registrar nessa atividade, registrar a não conformidade, em regra, eu vou colocar aqui, ó requerido. Na engrenagemzinha também, eu posso colocar verificar a validade vencida, obrigar a assinatura digital, ó. Obrigar a assinatura digital, se for o caso. E aqui também, o que eu faço? Vou no mais, e eu posso fazer o que também? Ó? Colocar categoria no requerido, você entende? Então, isso aqui permite, quando eu coloco isso aqui, eu estou obrigando, vou tirar, tá? Depois a gente falar com isso com mais ênfase, porque a gente vai tratar desse assunto também em outro momento, que é associar um processo com um documento, tá? Então, sim, aí que acontece, Angélica, e para todos ali. Eu crio essas regras aqui no fluxograma para que a pessoa inclua um documento e eu configuro na categoria do documento para que a assinatura seja feita com certificado digital, com uma chancela ou uma plataforma, ClickSign, DocSign e Gov.br. Lembrando que o Gov.br ele só vai permitir fazer essa integração quando você se relacionar com o órgão público. Por enquanto, dessa maneira. Eu não sei se eu respondi para você, e se falta mais algum detalhe, você pode complementar aí, Angélica. Não, deu para entender essa parte, eu acho que a gente vai aprofundar depois, né? Vai. Documento é um processo à parte, mas nós vamos tratar esse documento, tá? Separado e também com integração com o BPMN, tá bom? Okay. Jóia. Perfeito? Podemos seguir, pessoal? Tá. Então, falei sobre isso aqui, anexo, ok. Beleza. Essa segurança aqui, ó, ela pode aparecer, pode não aparecer, tá? Então, às vezes, a gente tira quando a gente põe o usuário... É que nós aqui temos o usuário mostrando todos os recursos, né? Mas essa abinha de segurança, nós podemos desabilitar, não aparecer para o usuário comum, que vai só instanciar o processo, tudo bem? Tá, mas é o seguinte, vamos lá, voltando. Eu vi aqui que está aparecendo todos os campos aqui do formulário, e não é isso que eu quero. Eu quero, por exemplo, que na atividade 1, que é de registrar não conformidade, eu quero que apareça, por exemplo, só identificação
e dados de registro. Aprovação eu não quero que apareça. Aprovação até no final, eu não quero que apareça para o usuário. Como é que eu faço isso? Tá? Agora, eu vou um pouco mais devagar aqui, e por etapa, mas vocês podem interromper para poder a gente recapitular quantas vezes for necessário, tudo bem? Então, como é que a gente começa a fazer isso? Vamos aqui, a gente passou de umas informações básicas, tem mais recursos? Tem, mas vamos por etapa, né, pessoal? Pra vocês não... Todos os recursos que nós colocamos aqui, vocês podem usar tranquilamente, né? Agora, vamos começar agora, criar algumas regrinhas, as mais fáceis, para que eu consiga fazer ocultando essas abas que não me interessam no momento, na primeira atividade, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa a fazer, seria o seguinte: Eliomar, eu quero que traga matrícula automático, o nome automático, que é o meu nome. Se eu estou entrando no sistema, eu quero que o sistema já me reconheça. Minha matrícula, o meu nome, a área ao qual eu pertenço dentro do sistema esse suite, a data, e eu quero que ele traga o número do registro, que é o número da instância aberta. Como é que eu faço isso? Vamos lá. Passo número 1, tá? Funções. Então, o sistema tem funções. O que é uma função? É um recurso que o sistema tem que, a determinadas funções, o sistema já traz o conteúdo, já traz um conteúdo para mim, já padrão do sistema, tá? Expressões. Expressões, você pode usar expressões aqui, né? Para que você consiga também, a gente vai mostrar trazer algumas informações que você precisa. Variáveis. Variáveis, você pode criar uma variável que nada mais é do que uma, digamos assim, o nome é variável mesmo, porque ele vai trazer, você vai apontar essa variável para determinado campo da tabela ou do formulário para que ele traga aquele conteúdo para você, e a gente vai mostrar na prática. Acho que é melhor mostrar na prática para você ver. E a regra são regras que o formulário precisa obedecer no processo. Como dizer, regra, né? Ele vai definir regras que o sistema tem que obedecer ao que nós estamos pedindo, tá bom? Vamos começar, então, o formulário aqui, a função aqui. Vamos começar pela função? Então, aqui, eu vou clicar no mais, eu vou dar o nome para essa função. Vou colocar assim, ó, matrícula, é o apelido. Matrícula. E aí, qual que é a origem? A origem é o quê? Uma função. E qual é a função? Aí o sistema mostra, aliás, desculpa, é um dado do usuário. Então, o sistema guarda o dado do usuário, por padrão. Aí eu vou colocar o valor. Qual que é o valor? Ó, já tem, ó, matrícula. Tá vendo que já existe aqui uma função matrícula? Então, eu pego matrícula. Tá? Ok, salvo e fecho. Vou pegar um outro campo que eu quero também. Agora eu vou colocar assim, nome do solicitante. Né? Então, para que o sistema pegue, para que não fique chumbado, né, eu vou pedir para que ele pegue do dado do usuário, ó, valor, eu vou colocar um nome, eu quero que já tenha uma função chamada nome, tá? Então, qualquer um que entrar no sistema, ele vai trazer o nome dele para essa função que eu estou criando. Outro campo que a gente precisa ser, qual que é o nome? Área, né? A área, colocar a área do solicitante. Então, a mesma coisa, ó. Dado do usuário, valor, área. Mas, aqui, inclusive, eu podia até trazer aqui, por exemplo, ó, podia trazer a função. Tem também, mas eu não preciso trazer, não quero a função, não. Eu quero aqui a data. A data de registro. Ok? Aí, aqui, tem aqui um campo chamado data, tá vendo? Data, valor, hoje. Então, isso significa que quando eu entrar, você vai trazer a data do registro. Se é amanhã, ele vai ter a data de amanhã. Se é hoje, ele tem a data de hoje, entendeu? Quando eu entrar no sistema e usar essa função, ele vai trazer essa data. Ok. Uma outra. Tem outro campo aqui que seria assim, ó, o número
Vou colocar instância. Aí eu vou pegar aqui, ó, dentro, ó, dados da instância de processo. O que eu quero que ele traga? Eu quero que ele traga o quê? Ó, título da instância é esse. Aquele nome que eu coloquei lá, lembra que ó o título que eu tinha colocado lá. Piso de escada com água e sabão, né? Ok? Então aqui ele vai trazer o quê? O título vai ser piso da água e sabão. O identificador vai ser o código. É esse que eu quero esse identificador, que é o código que ele abriu. E qual que é o código? Vou salvar. Esse aqui, tá vendo? Ó, 000693, tá vendo? Esse número, eu quero que o sistema grave aqui, ó, tá vendo? Nesse campo, automaticamente. Combinado? Eu fiz isso já. Então, todas as funções que eu precisava para aquela primeira abinha, eu já fiz. Então, ok. Agora, eu vou colocar uma regrinha, tá? Uma regra. Eu vou chamar essa regra nesse mesmo nome aqui, ó, identificação, que são esses campos que estão aqui, ó, nessa seção. A seção está circundada de rosinha e os campos estão dentro da seção, tá vendo? E eu vou chamar aquela regrinha de identificação. Regra, nova regra, tá. Identificação. Então, eu vou colocar sem acento, sem nada, para ficar mais fácil depois a identificação. Tá? E ali nessa regrinha, aí eu vou clicar em cima dela, aparece, ó. Aí eu vou colocar ação. O que eu quero de ação? Por exemplo, eu vou colocar aqui, né? Definir propriedade. Propriedade. Então, aqui que eu vou fazer? Clique em definir propriedade. Vou pegar o elemento. Qual que é o elemento? Eu vou pegar o elemento seguinte, eu vou colocar primeiro a matrícula. Por exemplo, matrícula. A matrícula. Que é o campo do formulário. Que é isso aqui. Não vou sair, senão vou sair dessa telinha. A propriedade eu quero que ele seja, ó, habilitado. Não. Por quê? Eu não quero que ninguém mexa na matrícula. Agora, Nilmar, tudo bem, habilitado não, mas e aquela função que você fez aqui atrás, aqui, ó? Quando é que eu uso? Vou usar agora na regra. Eu vou pegar e adicionar outra ação. Né? Tem outras maneiras de fazer, mas eu vou fazer essa maneira que eu acho mais simples para vocês entenderem. Definir propriedade. O elemento agora, eu vou colocar o quê? Matrícula. Propriedade. Valor. Origem. Função. Qual que é a função? Matrícula. Então, o que eu estou dizendo para o sistema? Olha, é o seguinte, o campo matrícula, que é esse daqui, né? Eu quero que você traga ele desabilitado. Habilitado igual não. Tem que habilitado igual assim, então não. Mas eu quero também que você pegue o elemento matrícula, que é uma função, matrícula, e traga como valor para mim. Ok? Essa é uma regrinha que eu uso. Aí tem um detalhe importante. Agora vamos fazer uma outra regrinha. Aqui eu colocando... Eu vou pegar o seguinte. Vou fazer de todas elas já. Ó, aqui do ladinho do lapisinho, do lápis, tem uma... Igual aquele do Word, que você cola, tá vendo? Você duplica. Você clica aqui, ele duplica, tá vendo? Você vem aqui, edita, propriedade, e você agora coloca o quê? Você pode escrever ali em cima, tá, pessoal? O nome do solicitante, que é o campo da tabela, tá? Valor, função, coloca a função, nome do solicitante, salva. Então, aqui você viu que tá, aqui eu deixei também na matrícula habilitado igual a não. Então, o que eu faço? Mesma coisa, eu duplico isso aqui de novo, altero ele mesmo aqui, ó, coloco aqui, ó,
habilitado igual a não. Então, o que eu fiz? Matrícula e nome, eu já habilitei igual a não e trouxe esse campo para preencher com a função. Pessoal, está um pouquinho confuso ainda, né? Porque talvez vocês nunca tenham visto isso. Mas, o que vocês acham até agora? Você acha que eu estou explicando muito rápido? Vocês estão entendendo? Vão conseguir depois estudar? Quero a sua percepção antes de continuar. Talvez seja assim, tu explicar melhor. Não, a velocidade tá excelente, você está bem compassado aí, não tem problema não. É só entender por que propriedade tem esse nome valor. Por exemplo, é a minha dúvida. Por que propriedade tem escrito valor? O elemento eu entendi que é o campo lá do formulário. A origem é da função, também entendi. E a função. Agora, por que é que a propriedade tem nome assim, valor? Valor, vou dizer o seguinte, aqui, ó, nesse definir propriedade, né, nós temos essas possibilidades. Visível, sim ou não, né, aquilo que faz na field para ocultar ou não um campo, ou uma seção, ou, né, um grupo de atividade. Então, tem essas possibilidades. Visível, sim ou não, habilitado, sim ou não, requerido, sim ou não, e valor. O valor, você sempre vai usar quando você quer trazer um dado de uma função, né, ou um variável, ou uma expressão, ou um valor fixo, tá? Para você popular um campo. Então, é exatamente isso que eu estou dizendo. Então, o elemento matrícula, estou dizendo assim, ó, olha, no elemento matrícula, você quer que você pegue o valor da função que chama matrícula. Então, o sistema, entendi. Então, para mim, o sistema está respondendo para você, ó. Então, Joaquim, está dizendo que no campo matrícula, na tabela, ó, na tabela. Eu criei, no formulário, tá? Então, o campo ali, né, matrícula, você quer que eu pegue o valor da função matrícula? Ah, legal, então eu vou te trazer o valor da matrícula. Ou seja, se for o Joaquim que estiver entrando no sistema, no formulário, ele vai pegar a matrícula do Joaquim. Se for o Leomar, ele traz a matrícula do Leomar. Se for a Carla, é a Carla. Se for a Manu, entendeu? Então ele está você está dando um comando para ele definir que esse elemento que é a tabela, esse que é da tabela, no formulário, esse campo do formulário matrícula, você vai retornar o valor da função matrícula. Entendeu? Eu não sei se eu consegui explicar um pouco melhor. Show. Melhorou um pouco? Ou menos pior? Não, entendi. Agora, na prática, aí vocês vão ver, entendi. Com o tempo, aquilo que vai ser difícil para você vai ser compreensível. E depois de compreensível, vai ficar fácil. Tanto você repetindo, vai entender a lógica, você entende? Então fica tranquilo que vocês vão chegar lá. A mesma dúvida que você teve, eu também tive, entendeu? Pode ficar tranquilo, eu garanto para você que você vai, com o tempo, igual tomar água. Você não pensa mais em tomar água. Você vai na geladeira, pega a garrafa, coloca, ou no garrafão, coloca no copo e toma. Você não pensa, isso aqui é água, você não vai pensar mais. Assim como é para dirigir, você não pensa depois que você aprendeu, né? Tirar o pé da embreagem, apertar o acelerador, entendeu? Eu garanto para vocês que isso aqui vai tornar mais cristalino à medida que estiver exercitando, tudo bem? E, ó, vou aproveitar então. O que eu vou fazer agora? Claro, aproveitar um copo e cola. Do ladinho aqui do lápis. Então, você vai trazer a área aqui embaixo, que é o valor. Vou primeiro colocar aquele que é habilitado igual a não, para o usuário não interferir. Aí o mesmo de área aqui eu duplico, setinha vai descendo aqui para baixo, descendo para baixo mesmo, né? Eu vou editar, agora eu tiro habilitado, coloco valor, para ele pegar a função chamada área do solicitante. Mesma coisa, duplica aqui, ó, vem no lapisinho, mudo para data, de ou data, né? Vou pegar o seguinte, habilitado, eu vou deixar igual assim, por quê?
O sistema vai trazer a data automática para você, só que vai permitir que você altere, tá? Isso já é mudar a informação. E aqui embaixo, vou clicar de novo, duplicado, lápis aqui, edito, vou colocar agora para ele trazer esse valor, para ele traz o valor da função que eu coloquei data de registro. Salve, sai. Falta um campo só agora. Duplico novamente ao lado do lápis, desce um pouquinho, vou colocar o que agora? Número, aliás, é número de registro, né? Número de registro, opa. Você pode buscar aqui também, digitando e ele fica por ordem alfabética, tá, pessoal? Número de registro. Eli? Pois não. Silvia está com a mão levantada. Pessoal, ele não consegue ver quem está com a mão levantada, tá? Certo. Compartilhando a tela. Alguém vê aí, me ajuda. Ok. Não, Silvia. Posso falar? Pode. Então, o que eu estou pensando aqui? Eu acho que, pelo menos para mim, né, uma dificuldade é ver a utilidade disso aqui, tudo, esse passo a passo, de forma exemplificativa. Porque a gente está aprofundando a construção de um documento, mas eu não estou conseguindo visualizar qual é a utilidade dele dentro de um fluxo, dentro do processo em si, entendeu? Entendi. Se desse para, de repente, assim, dar um exemplo, para mim, acho que ficaria mais claro. Como é que eu vou escolher tudo isso? Por quê? Como é que eu posso concatenar essa informação aqui com o dia a dia, do que eu estou usando? Para que eu vou usar esse formulário? Perfeito. A gente vai mudar. Aqui, na verdade, a gente está fazendo aqui um passo a passo. Vamos chegar exatamente onde você perguntou. Aí você vai voltar, aí a gente volta de novo, dando recapitulado, para você falar assim: agora eu entendi. Eu faço isso, você vai gerar. Qualquer coisa que vai chegar aí, tá bom? Ok. Mas boa pergunta. Aí eu vou colocar registro habilitado. Não quero que ninguém mexa. Não. Porque esse aqui é um registro automático do sistema. Eu vou duplicar aqui para não. Eu podia clicar no mais lá em cima? Posso. Mas aqui eu já posso dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Então, clico mais uma abinha aqui, ó. Né? Vem aqui, data, o número do registro, né? Opa. Tá. Eu acabei criando 2 a mais. Como é que eu apago? Aqui, ó. Tá vendo o xizinho? Clica no X e apagou. Agora tá habilitado igual não. Agora eu preciso trazer a função para preencher esse campo. Então, clica no lapisinho, ele edita, número do registro, mesma coisa. Valor, função, e a função, número da instância. Salves, fecho. Tá? Então, a regra para a identificação, eu consegui fazer já. Só que tem um detalhe importante. Se eu tenho que fazer uma outra regra aqui, né? Uma outra regra, para que eu quero que apenas o sistema execute essa regra que eu estou colocando aqui, ó. Essa regra aqui, ó, identificação apenas na atividade número 1. Eu não posso executar essa regra para todas as atividades, não. Porque essa informação, toda vez, por exemplo, se eu estiver executando a atividade aqui no dia 8, no dia 7, né? E não tiver definido a regra em qual atividade que ele vai executar, amanhã, quando executar essa atividade, o sistema vai mudar isso aqui, ó, essas datas, entendeu? Ele mudaria a data que está aqui, para o dia 8, para o dia 9. Então, por lógica, eu criei a regrinha de identificação, né, que é a regrinha para cá, só que agora eu tenho que colocar que só pode executar o que eu estou falando aqui na atividade 1. Na atividade 1. Agora vamos aqui, então, criar mais uma... Eu vou dar um exemplo aqui agora para vocês, depois a gente mostra a atividade 1. Então, agora, Eliomar, eu fiz essa regra agora. Como é que eu boto ela para funcionar? Por exemplo, como é que eu coloco para funcionar? Você vai fazer o seguinte, ó. Identificação, o nome da regra que eu criei, tá? Eliomar, na medida que você preencheu, já vai salvando automático, né? Como vai salvar automático? Se por acaso tudo que você configurou aí, definiu propriedades, mas eu não vi você salvando, eu não precisa. Verdade. O responsivo você não precisa, não tem botão de salvar. Tudo que você vai fazer é fazer automático, você não perde nada.
Entendeu? Entendi. Ele faz sozinho, tá bom, Joaquim? Ok. Eliomar, tá, você criou as funções, tá aqui. Nós criamos as regras, demos o nome para a regra de identificação. E dentro dessa regra de identificação, por que eu dei nome de identificação? Porque é uma regra que eu estou colocando para essa sessão, tá vendo? Para essa sessão. Perfeito? Agora, como é que eu faço para executar essa regra, para testar essa regra, Leomar? Bom, eu vou por partes, tá? Então, aqui dentro do alterar formulário, eu estou fazendo uma forma que não seria a correta, mas depois vocês vão entender por que não é a correta. Então, carregar no formulário. Então, eu chamo a regra, tá vendo aqui? Ó? Regra. Carregar no formulário de identificação. Ok? E aí, ó. E aqui, eu vou pegar e salvar, fechar, por exemplo. Quando você está simulando o formulário, o que você faz aqui no formulário, se ele já estiver vinculado ao processo, o sistema, mesmo que o processo esteja em andamento, ele já pega a regra aqui, tá? Agora, é também perigoso, tá? Também perigoso. Talvez vocês não tenham noção do que eu vou falar aqui agora, mas no futuro vocês vão ter. Por exemplo, o formulário é bom quando você faz, quando você está testando aqui, sem problema nenhum. Toda vez que você finaliza uma automação e valida com o cliente, é bom você criar a versão, a revisão pela ISO. Por quê? Para não correr o risco de você já colocou o processo em produção no cliente e por algum erro você mexer no formulário dele vai alterar em andamento o processo. Imagina que você desabilitou um campo aqui e tem um processo lá que ele estava habilitado no exercício anterior, vai dar maior problema. Então, regra número 1. Quando você está automatizando, você está configurando, não tem problema nenhum você colocar a maneira simplificada de revisar um processo. A partir do momento que você validou com o cliente, é bom você pegar e versionar pela ISO 9000. Por quê? Você pode alterar à vontade aqui que não vai afetar nada dos processos que já estão em andamento, entendeu? Somente quando você publicar a revisão é que ele vai, né, que ele vai publicar nos processos a partir da nova versão do fluxograma também. Isso aí está compreendido, né, pessoal? Tem pessoas que já estão mais tempo aí na empresa já sabem que isso aqui é algo para se atentar. Eliomar, sim. Isso acontece só no formulário responsivo ou no formulário tradicional você também teria essa prerrogativa de colocar nos processos que estão em andamento, ou que eu tinha entendido que o tradicional seria só nos novos processos? Não, o tradicional também funciona Então, do mesmo jeito. Você pode colocar ele como... Não deve, mas pode. Não, assim, tanto o responsivo quanto o tradicional, o ideal é que você sempre cria, a hora que você validou com o cliente, na última validação está redondinho, para colocar em produção, você vai lá e muda. Ao contrário, não dá para fazer, né? Não dá para você sair da ISO e voltar para o simplificado, não volta mais, tá? Agora, do simplificado que a gente está fazendo aqui, ó, que você vai alterando aqui, já vai alterando um processo em andamento, habilitando ou desabilitando o campo, você pode fazer, mas de volta não dá. Mas serve tanto para o responsivo quanto para o clássico, que é o tradicional, tá bom? Essa regrinha. Tá bom, mas realmente o conselho de fazer só nos próximos é interessantíssimo. Obrigada. Combinado, fechou. Então, ok. Então, ali, tá, eu coloquei no... Agora, Eliomar, só comentando também, porque a questão do controle de registro, de formulário, assim, vai depender muito do cliente ter a intenção de buscar uma certificação ou ter algum modelo de gestão que ele precise estar tendo controle dos formulários, né? Porque normalmente na prefeitura, por exemplo, não está com mesmo na Reciprev, que é o cliente que eu atendo, que sofre a auditoria do modelo do Progestão, ele não tem esse requisito de controlar formulário. Aí por isso que a gente usa lá o tradicional sem controle de versionamento, entendeu? O problema, assim, tem que ter muito cuidado pelo seguinte: se você, numa dessas manutenções,
Você desabilitar um campo de processos que estão já em andamento dá maior problema, porque vai travar todos os processos anteriores, entende? Só por causa disso. É você não afetar um formulário que está em andamento, que ele afeta. Ele vai mudar todas as regras, tudo que você mudar no formulário sem ter o versionamento, ele vai mudar em todos os processos que estão em andamento. Vai dar maior, dependendo das regras, dá muita dor de cabeça, tá? Só para ficar atento com relação a isso aí. Aí traz trabalho para o nosso colo de novo depois. Tá, então, entendido, né? Então agora, vamos fazer assim, nós criamos as funções, vocês viram como criar. Não está claro ainda, mas vai ficar mais claro. Criamos uma regrinha aqui, habilita os campos que eu quero que não habilitar, mas que traga a função automática. Depois disso, fomos no cabeçalho do formulário, que é esse aqui, ó, alterar formulário, e habilitamos essa regra, tá? Não é a maneira correta de se fazer, e depois explicar por quê. Mas agora só vou mostrar aqui, só para mostrar como é que funciona. Aí você vai aqui na atividade, né, vamos ver se a gente configura corretamente, tá? Você vai atualizar no canto superior direito, uma setinha ali que está circular, para quem gosta de cerveja, como se fosse da Skol, né? Desse redondo ali, canto superior direito, é para você dar um refresh e atualizar o formulário, né? Percebeu aqui? Perceberam? Aqui está alterado. Agora, Silva, ficou um pouco mais claro, né? Por quê? Alguém está falando aí? Não. Então, nós fizemos aquilo para isso, tá? Eu não, trazer a matrícula, trazer o meu nome automático, porque eu entrei, trazer a área da qual eu faço parte, trazer a data. Ah, Leomar, a data está alterada. Tá. De repente você poderia voltar dia 6, você podia voltar dia 2, sei lá, você pode voltar onde você quiser. É isso, é claro. Eu deixei aqui para mostrar, para alterado, tá? Mas, de repente, quem fala assim, não quero nada que deixe alterar, não. Quero que volte igual esse aqui, ó. Aqui a pessoa não altera, não altera, e o número não altera. Ó, 693, olha lá em cima, lá, ó, código, 693. E agora, Silvia, tudo bem? Ficou um pouco mais claro por que a gente fez aquilo lá? Sim, chefe. Tranquilo, tá? Então, aqui, Tirou 10%. perfeito, né? Ótimo. Então tá. Então, nós temos aquela regrinha, você viu que nós montamos as regrinhas lá, atualizamos aqui, o sistema já trouxe os dados que me interessam. Então, isso aqui nós já resolvemos. Muito legal. Leomar, mas tem outros campinhos ali que eu preciso trazer o título da não conformidade, e aqui é um detalhe que eu vou colocar, mas eu quero que a pessoa coloque obrigatoriamente, eu quero que ele preencha, né? Como é que eu faço isso, né? Então, a gente vai colocar o seguinte, vamos voltar lá para a regrinha. Ah, Leomar, você pode ir testando isso com uma instância aberta? Posso, para poder ir, eu já vou testando se está funcionando as regras que eu estou colocando para facilitar o meu trabalho, entende? Então, eu já posso deixar a instância aberta se eu quiser, ou se você trabalha com 2 telas de computador, deixa ela do ladinho, a tela aberta, e a outra se abre o editor e começa de novo. Então, mais uma vez, vou na função, e eu posso colocar, por exemplo, aqui ó, na função, mais, vou colocar aqui, ó, título da não conformidade. O título do problema, tá, pessoal? Então, a origem vem de onde? A origem vem o quê? Dados da instância, eu quero o quê ali? Eu quero o título. Me interessa o título, eu quero o título. Função. Então, se essa função que eu quero, nada mais, na regrinha, agora, eu vou fazer uma coisinha diferente agora, tá? Agora, Leomar, mas é o seguinte, ó, lembrando que ainda você não conseguiu fazer aquilo que eu quero. Você só trouxe identificação aqui para mim, tá? O nome, tá legal. Mas as abas estão tudo aparecendo. Eu não quero que apareça. Então, vamos começar agora a trabalhar nisso, tá? A primeira coisa que eu vou fazer também, traz esse título automático.
e não vou deixar alterar. E vou trazer esse detalhe aqui da não conformidade desse campo obrigatório. Então, voltamos para o formulário, tá? A função, nós já criamos do título, tá? A função também. Só que agora, vamos colocar uma regrinha. Só que como a gente está já partindo para a atividade 1, essa atividade aqui, ó, registro de não conformidade, eu vou voltar no formulário, vou criar mais uma funçãozinha aqui, ó, função. Mas, vou colocar assim, ó, registro, né, de não conformidade, que é atividade, estou repetindo o nome da atividade, tá? O nome. A origem do valor vai ser o quê? Vai ser dados da instância. O que eu quero? Eu quero, ó, o identificador da instância. Ok? Aí, então, eu vou colocar aqui, eu digo da instância, esse registro, dados da instância, identificador. Vou salvar e fechar. Tá? Então, esse é o título. Agora também, para facilitar, deixa eu ver o código que eu coloquei. Eu coloquei um código aqui dentro. Você lembra que eu na aula retrasada, a TV01, DEC01, que é decisão, a TV02, a TV03, a TV04, tá? Então, agora, eu vou fazer o seguinte, ó, eu fiz uma coisa aqui que eu vou mudar. Registro a função, eu vou dar o nome dela, o mesmo identificador na atividade 1, acho que vai ser melhor, a TV01. Para a atividade 01, eu quero trazer o que? O identificador dessa atividade 01. TV01, tá, então eu vou colocar isso aqui, ó, salvar e fechar. Vou também criar a DEC01, que é a decisão, né, pessoal? A origem vai ser dados da instância. Atividade é o identificador da atividade, tá vendo aqui, ó? Era isso aqui. Mesma coisa no mais. Vou colocar a TV02, estou colocando um nome para essa função da atividade, ó. Dados da instância, valor, opa, foi demais. Atividade identificador. Opa, 02, 03, desculpa, 02. É isso, né? Então, tem 1, 2, agora a TV03. Aí vocês vão ver também o porquê disso, tá? Dados da instância, o valor identificador da atividade, salvo. Onde a atividade está? Ó, a 3, só falta 4 agora, tá? O formulário de novo, mais a TV04. Eu coloco o identificador para facilitar a identificação aqui do que já no processo. Dados da instância, repetindo, valor identificador. Salve, salve. Então, eu já coloquei aqui todas as funções de cada uma das atividades, tá? Agora, vamos às regras. Vamos criar aqui uma regra. Para facilitar, vou colocar o mesmo nome. A TV01. Salvar. Né? O primeiro é só 01, tá? Aí eu clico na TV01, vou colocar adicionar ação, tá? Ação. A primeira coisa a fazer, eu vou executar outra regra. Então, na atividade 1, né, eu vou executar outra regra. Qual que é a outra regra que eu vou executar, pessoal? A regra identificação. Ela tem que ser executada na identificação. Salvar e fechar. Ok? E o que mais? Ação, definir propriedade. Qual é o campo que eu quero definir propriedade? Título. Eu acho que não é título que eu coloquei, né? Acho que título, né? O campo lá da tabela que eu coloquei foi título. Ah, título da não conformidade. A propriedade, vou colocar ele habilitado, igual a não. Vou salvar. Vou copiar de novo. Abrir aqui. Título da não conformidade, valor, função,
Lembra? Função, título e não conformidade. Ok? A identificação nós já falamos. Vai trazer os dados que eu precisei, já mostrei. Na atividade 1, eu estou pedindo o seguinte, para pegar, executar, a 01 vai executar essa regra de identificação, que a gente já viu, e vai executar também o título e não conformidade, eu quero que ele não seja habilitado, e que vai trazer a função que é o próprio título que eu escrevi lá quando eu instanciei o processo, quando eu abri, né? O que está faltando aqui? Mais outro campinho. Vou duplicar. Lembra que eu dupliquei? Vou duplicar, edito. Eu quero agora o detalhe, acho que é detalhe, né, que eu coloquei. Detalhamento, detalhe da não conformidade. Eu quero que habilitado ele seja, aliás, requerido. Ó, requerido igual a sim. Vou obrigar o usuário a fazer isso. Ok? Então, olha, fica à vontade. Agora eu entendi porque que quando eu fazia meus fluxos com não sei quantas caixinhas de atividade, Paulo e Companhia Limitada estilavam, como a gente diz aqui em Recife. Legal, né? É bom a gente vai entendendo isso e ter a lógica, né? É porque 8.000 caixinhas, para você, caixinha que eu digo são as atividades, né? Para você colocar todas essas definições e associar os formulários, e depois associar as pessoas, é dureza, viu? A partir de hoje, meus processos vão ter 2 atividades, só registrando. Mas é isso aí, viu? Como agora vocês vão aprendendo a lógica e vocês vão entendendo o que vocês vão conseguir fazer, isso que é importante. Aí agora, você falou, Marco, como é? Pode ir à vontade. Eu estou com uma dúvida, assim. Você está chamando aí logo a função, né? Nas regras. Sim. Aí eu fico um pouco que viajando, né? Porque essas funções vão ser chamadas ali na área de funções, né? Sim. A gente poderia tentar correlacionar, já tentar fazer alguma função lá para ficar um pouco mais prático para a gente enxergar. Estou tendo uma dificuldade, assim, de... Não, tá, mas eu não entendi. Fazer lá como? Aqui, você só... Função, né? Função título da não conformidade. Aí você vai lá em função... Aqui eu crio todas as funções que eu vou usar. Aqui eu tenho, digamos assim, como se fosse selecionando. Eu quero todas as funções que já existem no sistema e eu dei um nome, dei um título para cada uma das funções para eu chamar na regra. Aí eu vou assim, ó, regra, vai lá na função, pega a função X, traz para mim desse jeito aqui. Agora eu estou dando um comando para ela fazer isso. Deixa eu tentar enxergar lá. Então tem a função lá, título da não conformidade, está lá. Né? Tudo criado, tá vendo? Ó, o número da instância, nome da solicitação, né? Matrícula, DEC, data de registro, área solicitante, título da não conformidade, aqui embaixo. Certo. Tá então, bom. essas funções você está chamando lá, né, nas regras. Eu pego a atividade, dou um nome, aponto, ó. Vou clicar aqui 2 vezes. Eu dou um apelido, eu até coloquei aqui certinho, para facilitar, tá vendo? Ó? Dei apelido da primeira atividade. Então, na primeira atividade, eu peguei e coloquei que é um dado da instância identificador. Eu já amarrei que esse ATV é o identificador. É a função que ele já me traz. Tá. Já me traz, tá? Aí, na regra, eu estou dizendo o seguinte, ó, você vai lá no título, não confundir, deixa ele desabilitado igual a não. Mas, você me traz a função título, né, já preenchido. Estou dizendo isso para você, ó, você traz para mim. Eu quero o que o usuário colocar lá no título, eu quero que você traga, pegar essa função e já traz para mim. Entendeu? Ok. Aí, quando tem requerido, aí cadê a função que ele vai fazer? Qual a ação? Então, assim, ó, o campo título da não conformidade a função. Agora, no detalhe, como vai ser digitado, né, eu estou dizendo só para o sistema seguinte, que esse campo, detalhe da não conformidade, que é esse daqui, ó, esse você traz para ele preencher e tem que ser obrigatório, entendeu? Ok. Perfeito? Aí é a função que você vai colocar agora aí, né? Não, não precisa. Não precisa. Não precisa de função. Sim, e pronto. Não precisa colocar a função nenhuma. Isso, porque não tem nada preenchido. O usuário que vai imputar o dado, entendeu? Ok. Eu só estou dizendo para ele que o sistema tem que ir obrigatório, ele vai exigir que ele preencha. Tá? Aí você vai dizer assim, Leomar, como é que eu vou
Por partes, tá, pessoal? E agora, como é que eu vou executar essa atividade? Se você já colocou a identificação aqui. O que eu faço? Entendeu? Eu limpo isso aqui e puxo a TV01. Você entendeu? Para ele executar todas essas regras em conjunto. Então, ele vai executar essa, que é uma regra. Então, ele executa outra regra, que é a identificação, e executa também esses elementos que eu acabei de colocar. Aí você vai fazer o quê? Já está salvo, né? Mesma coisa, você vai atualizar aqui. Ah, tem uma regra que tem que colocar. E a questão de ocultar, né? Não, ocultar também, né? Agora tem uma coisinha que eu preciso fazer aqui, pessoal. Que nessa regra que eu dei uma vacilada, tá? Aqui essa regra vai ser automática, né? Não, aqui por enquanto pode ser. Pode ser que depois eu faça uma outra, uma atividade 01. Então, eu fui aqui no alterar formulário, coloquei a atividade 01 para ele executar. Aí vou na instância que está aberta, eu atualizo de novo. Ou saio e entro, né? Então, aqui o sistema faz o quê? Ó, ele executou a regra, ok? E executou a regra também, tá? Percebeu? Ó? Piso da escada com água e sabão. E, ó, não dá para alterar, não deixa eu alterar. E aqui, vou tentar executar, tá? Ó, campo requerido não preenchido. Percebeu no canto inferior direito? Tranquilo até aqui, pessoal? Ok. Aí você tinha falado no começo que estava aparecendo todos os campos, né? Que assim, a gente aí está desabilitando e está trazendo a regra para o auto-preenchimento. Mas a gente também pode ocultá-los, né? Isso pode. A gente faz depois ou já vai colocar ali nas regras? Não, vou fazer. Estou fazendo por parte para poder... Estou fazendo isso de propósito para vocês entenderem. Aí a pessoa fala assim, não, Leomar, mas eu pedi para você colocar automático, aqui ser preenchido, aqui ser obrigatório e aqui obrigatório. Tá, beleza. Só que está aparecendo todos os campos aqui embaixo. Eu não quero esses campos aqui embaixo. Já falei para você que não quero esse campo. Então, aí vou lá, eu de novo. Esqueci de fazer, eu vou fazer de novo. Aqui eu vou fazer o seguinte. Fazer bem assim agora. Ó. Eu posso duplicar ou criar em ação, tá, pessoal? Eu duplico aqui para facilitar o meu trabalho. Só lembrando aqui, vou colocar assim, ó. Qual é o primeiro campo? Vou editar aqui, para digitar o nome. O primeiro elemento que eu quero lá, ó, um detalhe importante é que as seções, você percebe que as seções têm diferença. As seções, elas aparecem entre 3, eu não sei se dá para aparecer ali, tá? 3 barrinhas paralelas meio pontilhadas, percebeu? Que são as seções que nós criamos, lembra? Uma delas, identificação, nós já tratamos a identificação. A outra delas são dados do registro, nós já tratamos também. Qual que é a outra que nós trabalhamos? Só para recapitular. Ó. Vou fechar aqui. Essas são as seções. Vou visualizar aqui para facilitar. Seção, identificação, dados do registro. Agora tem aprovação, análise aqui, ações, isso aqui. Daqui para baixo eu preciso ocultar. Como é que eu oculto? De maneira simples, é o seguinte. Voltamos na regra, voltamos na atividade 1, vamos lá no final. Ó, já tinha duplicado, apareceu duplicado aqui. Ó. Tá vendo? Agora eu vou alterar e posso começar pela sequência ou ações. Requerido, visível, não. Salvo. Clica aqui, duplica. Altero. Análise da área executora, visível, não. Duplico. Vem aqui. Novamente. Qual que é a próxima seção? Análise da qualidade, visível, não. Só salvar. Duplico. Altero. Qual que está faltando agora? Vamos ver. Aqui já fizemos todos. Análise de eficácia, não. Invisível. Duplico. Lapisinho, edito. Está faltando agora. Aprovação. Visível, não. Salvei.
Então, como já está dentro da atividade 1 e a atividade 1 já está aqui na regra, o que eu preciso fazer? Volto para a instância, atualizo no canto superior direito. Percebeu que sumiu? Percebeu aqui? Detalhe da não. Perfeito, pessoal. Viu como é que funciona a lógica aqui? O que vocês acharam? Acho que eu me perdi na hora do sumiu. Sumiu. Aí, que voltamos. Eu fiz aqui, salvei, por exemplo, né? Então, aqui dentro do formulário, dentro da atividade 1, que é na atividade 1, tá? Estou dizendo que dentro da atividade 1, ações, análise de área executora, análise de... e outra coisa importante, se eu quiser colocar na ordem, qual que é o primeiro? É a aprovação, né? Ó, setinha para cima, tá vendo? Ó. Agora eu estou vendo tudo. A aprovação, ó. Ó. Aprovação, vou subir, tá vendo? Ó. Se eu quiser, se eu for assim, se eu quiser um cara meio meticuloso, aprovação, análise da área executora, análise de qualidade, eu subo também, ó, vai ficar tudo bonitinho na ordem. Aprovação, depois análise da qualidade, depois análise da área executora, aí depois ações, aí ficou na ordem que eu queria. Essa ordem aqui, tá vendo? Ó. Se bem que aqui não dá porque eu estou dentro do processo já com a regra, né? Então tá na ordem aqui, aprovação, análise. Feito? E aí eu vou na instância, ó, atualizei, não precisa atualizar de novo porque já estava atualizado, você tinha salvo, né? E ele obedeceu a minha regra, tá vendo? Só habilitou os campos que me interessam, já ficou salvo ali, ó, porque eu já interagi. Perfeito, pessoal, perfeito. E aí? Sim, foi ótimo quando voltou ali, mostrou tudo novamente. Aí deu para entender melhor. Né? Então, isso é importante. Tá, a regrinha, por quê? Ele está obedecendo a regra que eu coloquei. Ok? Tá. Agora, só para poder, uma coisa muito importante para a gente ficar atento. Tá? Eu coloquei a regra na atividade 1. Aí eu tenho que fazer também para a atividade que o DEC 02, o DEC 01 aqui. A mesma coisa, né? Então, olha o que eu posso fazer. Edito o formulário, né? E aqui eu posso duplicar, tá vendo? Duplicar a regra, tá vendo? Aqui, vou duplicar. E uma coisa muito importante. Aqui eu clico aqui, nessa, e eu edito e coloco o quê? Só para facilitar a minha identificação, tá? DEC 01, que é o identificador da atividade. Tá? A pergunta é, Eliomar, essa regra de identificação que está aqui, faz sentido para o DEC 01? Não, né, pessoal? Não faz sentido mais, sabe por quê? Porque é o seguinte, na atividade 2, o que me interessa é apenas o campo do aprovador. O anterior, eu quero apenas que fique desabilitado. E os demais, que fiquem ocultos, que não me interessam. Então, o que eu vou fazer? Fazer o seguinte, eu aproveitei um pouco da regra, esse daqui, ó, eu vou apagar essa regra, executar outra regra, que era a identificação, não me interessa, eu não quero mais. Mas eu posso duplicar, para ficar ali em cima, né? Edito, venho aqui na identificação, ó, nessas 3 barrinhas, que é a seção. Nessa seção, agora eu coloco ela habilitado igual a não. Para que o aprovador não mexa. Eu não quero que ele mexa no que eu preenchi. Coloco igual a não. Está resolvido. A pergunta, e o título? Deixa habilitado igual a não, na 2 também. E o título da não conformidade aqui, ele vai trazer automático e vai estar desabilitado. Continua do jeito que está. E o detalhe da não conformidade, vai ficar como requerido? Não, não, não. Só visualizar, ele não pode alterar. Então, eu entro aqui no lapisinho, coloco o quê? Habilitado igual a não. Está resolvido.
Tá, mas tem um detalhe importante também. E a aprovação? Está dizendo visível? Não. Opa, aprovação, sim. Agora vamos definir a aprovação, que eu não lembro de cabeça mais, como está no formulário. Vamos olhar o formulário? No formulário de aprovação, tem um campo de detalhamento da aprovação, tem o nome do aprovador e tem a data. Olha uma coisa que eu posso fazer. Eu posso fazer o seguinte, eu vou colocar essa abinha aqui de detalhamento, obrigatório aprovação. Ele vai ter que descrever aqui obrigatoriamente. Só que aprovador, eu posso trazer o nome dele automático já, entende? E eu posso também já trazer a data também automaticamente. Eu vou deixar a data automática, ele não vai alterar mais, e vou trazer o nome dele automático, ele não vai alterar. E só vou exigir que ele preencha esse campo detalhe da aprovação. Tudo bem? Vamos fazer isso agora? Perguntas antes de continuar? Então, só para deixar aqui registrado, eu não sei também se outras pessoas... Eu me perdi aí em algum momento, eu não consegui mais me achar. Então, ficou mais complicado para mim. Mas, como foi o meu sentimento, eu acho que quando a pessoa tiver dúvida, tirar logo, né? Para não ser com a dúvida, porque eu me perdi em algum momento aí e não consegui mais me achar. Aí... Não, só cara, depois eu vou correr atrás aqui através do vídeo, vou voltar tudo para ver. Não, cara, se você quiser, talvez seja pergunta de outras pessoas que também não se expressaram. Mas fala um ponto que você tem mais dúvida que eu volto. Não precisa, é porque você vai ter que voltar muito, entendeu? Entendi. Eu só queria deixar registrado para alguém, se alguém também se perdeu aí no meio do caminho, para que a gente não deixe avançar muito, porque eu acho que vai piorando, né? Entendi. Então tá. Então agora nós fizemos a atividade 1, na atividade 2 a gente está configurando agora, né? Então mostrando o que tem que ter em cada atividade para habilitar ou não o campo para o usuário, para facilitar a operação dele, tá? Então, aqui na aprovação visível igual a não, eu vou mudar isso aqui, né? Porque na aprovação, eu preciso que ela seja habilitada. Então, essa aba inteira eu vou apagar, vou editar, né? E aqui no elemento que é a aba inteira, eu vou tirar a aba, tá? Vou tirar a seção, tá, pessoal? E eu vou criar outra aqui, eu vou duplicar o mesmo, só para ficar logo embaixo aqui, ó. Eu vou pegar o campo, o que me interessa agora é o campo. Eu acho que é detalhamento da aprovação, o campo. Então, o campo eu quero que seja requerido igual a sim. Tá, agora tem mais algum detalhe na sequência? Sim, aí a análise de qualidade, análise de área executora, tudo isso, ó, eu vou deixar do jeitinho que está, invisível, ou seja, visível igual a não. Ok? Para ficar na sequência, eu vou colocar mais 2 campinhos aqui, ó. Eu vou duplicar e vou colocar mais um campinho, chamado o quê? É o aprovador. Lembra, pessoal, que eu criei o nome aprovador? Aprovador. O aprovador, eu quero que esteja habilitado igual a não. Ele vai trazer automaticamente como, Leomar? O aprovador. Eu posso fazer bem assim, ó. Duplico, edito. Eu vou pegar aqui o aprovador, o valor, função, né? E vou trazer aqui, ó. Deixa eu ver. Deixa eu ter essa variável aqui que eu possa trabalhar. Senão eu vou ter que pegar alguma função. Uhum. Aí você vai pegar a pessoa logada? Eu vou pegar, só que eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma olhada aqui. Porque nesse caso não tem a função, não é isso? Tem que criar. Deixa eu ver aqui. Vamos pegar, ver se ele vai trazer aqui. Lembrando de cabeça aqui.
Eu achava que era o dado do usuário logado. É porque aí agora é o aprovador. Mas o aprovador não está logado? É verdade. Mas acontece que o login, deixa eu ver aqui, iniciador, matrícula, vou colocar login, só que eu queria ver o nome, deixa eu ver aqui, se eu pego esse, não, acho que eu posso pegar esse aqui. Legalmente, se eu colocar o nome aprovador para facilitar depois, localizar. E a data eu posso pegar a própria data que já tem aqui, ó, a data de registro, que já tem uma função que traz a data de hoje, entendeu? Então, vou fazer o seguinte agora. Vamos voltar lá para a regra, tá? Onde eu parei aqui. Detalhe da aprovação requerida, igual assim, né? Agora, eu vou fazer o seguinte, vou duplicar isso aqui, vou editar, vou colocar aqui o aprovador, e vou pegar o valor, vou pegar a função, vou colocar aqui, eu chamei de aprovador, que é o nome, tá? Aí vou duplicar mais um aqui, vou pegar agora a data, tá, pessoal? Então, aqui o aprovador, tem que colocar um detalhe importante. Vai trazer a função, mas eu não quero que ele seja alterado. Então, aprovador é habilitado igual a não, para ele não alterar, vai ter automático. Mas um detalhe, aprovador, então, não habilitado o campo e vai trazer a função. Duplicarei também aqui para pegar agora a data. A data tem ordem alfabética, né, pessoal? Data da aprovação, eu vou colocar ela habilitada também igual a não, mas agora eu tenho que duplicar ela também e trazer a função para ele tragar a data do dia que ele entrou, tá? Então aqui eu vou colocar agora valor para trazer a função chamado data de registro, tá? Porque ele também vai trazer a mesma função. Perfeito? Então assim, já coloquei os dados aqui, que é, ele vai trazer esse campo aqui agora obrigatório, vai trazer esse aqui preenchido e não vai poder alterar, vai ter esse preenchido e não poder alterar. Tá aí agora, né, Marco, o que eu faço? A regra tá pronta? Tá, agora é o dilema, né, pessoal? O que eu vou fazer agora? Se aqui ele está executando a regra atividade 1, só tem um campo, o que eu tenho que fazer? Você faz o seguinte, ó, nova regra, e vou colocar assim para ela, regra, ó, regra geral. Dá o nome de regra geral. Ok? Mas como é que eu faço? Ó, ação. Aí eu vou criar uma expressão condicional, né? Se, tá, pessoal? Lembra que vocês já aprenderam isso aí no segundo grau. No primeiro grau, segundo grau, se reforçou, tá? Ó. Eu vou fazer assim, ó. Condição. Se o valor fixo for texto ATV01, que é uma função, uma regra, for igual a função igual a TV01, por isso eu coloquei igual, tá, para facilitar. Se eu fizer isso, salvo e saio, ó, se a TV01 texto for igual à função TV01, então faço o quê? Executo a regra 1. Ok? Tá? Aí, o que você pode fazer? Então, eu coloquei aqui, na regra geral, se for atividade 1, vai então executar a regra 1. Né? Aí eu posso fazer isso aqui, eu duplico, tá vendo? Para facilitar. Você pode fazer assim. Se você fazer então, vai ficando uma identando aqui, vai ficar difícil de você visualizar. Se for atividade 1, você executa essa regra. Mas, se for... Qual que é a próxima, pessoal? Se for atividade... 2. Opa, peraí.
Eu acho que muita gente pode não saber o que é indentação ali. Mas depois eu vou explicar melhor, tá? Se for atividade 2, for igual à função AT, não é 2, né, pessoal? É DEC 2, né? DEC 2. DEC 01, desculpa. DEC 01. Depois a gente explica de novo, tá, pessoal? Aqui a lógica eu estou usando para poder o sistema me mostrar, fazer o que eu quero. DEC 01. Vou repetir agora, tá? Se for DEC 01, eu vou fazer o quê? Executar outra regra que é a DEC 01. Então, o que eu estou dizendo para o sistema? Por que eu estou fazendo isso geral? Porque não dá, né, pessoal, para eu colocar mais de uma regra aqui. O que eu faço agora? Apago, escolho a regra geral. Ok? Aí o sistema falou assim, eu estou nesta atividade? Estou. Então, eu executo esta regra. Eu estou essa aqui? Tá. Então, usa essa regra. Entendeu? Então, se DEC, executa essa regra. Se for atividade 1, executa essa regra. E aí, pessoal? A lógica vocês entenderam a lógica, pelo menos? De onde foi que veio a regra geral aí, ali? Oi? Do comecinho, eu perdi de onde foi que veio a regra geral. Você criou uma regra geral. Criou a regra geral. Como no formulário. Isso. No formulário padrão, tem aquelas regras do formulário completo, né? Isso. Você coloca lá ou o botão, ou aquela lá atividade que vem lá no formulário, né? Que você coloca TV igual e chama a função chamado atividade, entendeu? Lá já aparece o nome atividade. Aqui já aparece um pouco diferente, só a função. Tá? Aí o que eu fiz? Criei uma regra geral para compreender essa e essa regra num lugar só. Por quê? Já apontei para a regra geral aqui no formulário. Então, o sistema vai ver essa regra geral e vai atender de acordo com a condição. Entendi. Eu estou na regra geral. Então, se eu tiver na atividade 1, então, eu executo essa regra 1. Se eu tiver na atividade no DEC 01, então eu executo a regra DEC 01. Entendeu? Assim como eu fiz a atividade 1. Se eu estou na atividade 1, eu executo o quê? A regra identificação, mais essas outras regrinhas que eu coloquei aqui. Ok? E agora? Então, com isso, eu já defini uma regrinha para a próxima atividade. Então, eu posso aqui fazer o seguinte. Estou na atividade 1, preenchi os requisitos da atividade 1, né? Agora estou na atividade 2. Agora eu vou para a atividade 2. Então, aí eu vou validando o formulário, tá vendo? Então, estou na 1, vou para 2. Essa aqui. Eu vou fazer o quê? Registrar NC. O sistema vai executar, porque a regra foi atendida, né? Tá. Esse aqui é um probleminha que na hora lá eu esqueci de fazer um detalhe que eu vou mostrar. Ele tá para você selecionar o executor da próxima atividade. Isso normalmente a gente não deixa fazer porque é dor de cabeça para o usuário. Eu vou mostrar quando é que tira isso, tá? Eu vou pegar aqui, na atividade, configuração, execução. Olha aqui, tá marcado, deixa eu ver. Peraí. Será que eu já mudei isso antes? Eu mudei agora. Peraí. Esses detalhes aqui quebram a gente. Na 2, deixa eu ver na 2 aqui. Desculpa que só um detalhe. Eu errei aqui, na atividade 1 mesmo, dentro de configuração, ação, atividade, é aqui, selecionar o executor da próxima atividade, tá? Isso é um recurso interessante no sistema, para quando o usuário fala, mas eu quero selecionar o que vai executar a próxima atividade. Tem duas alternativas. Você cria no formulário para ele escolher aqui uma lista de valor, a gente vai falar sobre isso.
Ele seleciona aqui, name formulário, ou você, aí você pode falar, você quer escolher dinamicamente qualquer um do sistema? Aí você deixa isso marcado. Quando você desmarca, o sistema manda para a atividade que você configurou na atividade lá. Ou executor dinâmico, ou em fórmula, ou papel funcional, ou executor específico, tá? Então, normalmente, a gente deixa desabilitado. É só isso que precisaria fazer, salvei isso aí. Só na próxima instância que ele vai agora obedecer o que eu acabei de fazer, tá bom? E aí... Se não fizer nada ali, a gente deixar definido na instância, aí ele vai ficar sempre pelo instanciador, né? Exatamente. Né? Aí, para não acontecer isso, o que você faz? Você entra aqui, ó, e para isso não acontecer, ter certeza que eu fiz corretamente. Vem em configuração, ação, aprovação, ó, desmarca, salva. Porque senão ia mandar também. Aqui também, ó, desmarca, senão ele vai abrir, para você abrir, selecionar o usuário e vai ficar perdido lá, normal. Mesma coisa, vai no fluxograma, na próxima atividade, uma por uma. Clica na atividade, clica em configuração, vai na ação, abre o botão, desmarca, salva. Clica também na ação embaixo, desmarca e salva. E salva aqui também. Fluxograma, na próxima atividade também. Eu vou alterar tudo para não chamar isso de novo. Eu achei uma configuração que eu tenho que fazer lá atrás também, depois eu mostro para vocês, para evitar selecionar automaticamente. Salvei. Por último, agora, essa atividade, configuração, repetindo, você vem, clica na ação e ó, está desmarcada já. Para não abrir a telinha para o usuário escolher, desmarca, salva, e salva aqui, está feito. Então, nos próximos que instanciar não vai ter problema. Vem aqui, salva aqui, está ok. Tá? Feito. Agora, ele é uma única atividade que eu executei. Você pesquisa aqui, ó. Vai estar aprovar demanda. Demanda. Ó, percebeu? O sistema já recolheu aqui, ó, a para essa identificação, ó, tudo visual, ninguém altera. Agora vamos ver mesmo nos dados do registro. Piso da escada desabilitada. Detalhe da não conformidade. Só que tem um detalhe ali. Você percebeu que não está aparecendo aqui a aprovação? Tem que aparecer, né, pessoal? Tem que aparecer a BIA, porque senão eu não consigo colocar aqui a aprovação. Tem algo errado, algo que foi configurado errado no formulário. Vamos voltar para ver o que aconteceu? Vamos ver a regra, né? A regra é DEC 01. Então, DEC 01, a identificação está habilitada igual a não. Ok. O título da não conformidade aqui não conformidade. Com licença, Leomar. Fale. Lá na regra geral, lá no teu CI, está ativando as duas regras. Regra geral. Se, então, isso... A outra. Tá. Olha o erro aqui, pessoal. Ele está executando a TV1. Ó, esse aqui está com um problema, tá vendo? Eu não posso colocar essa regra aqui. Acho que na hora lá, não sei que... Ó, a TV 01... E aqui, sim, estava mais, aqui está executando primeiro. Então, ela está executando primeiro, então, o problema é esse aqui, tá? Eu coloquei separado por ia, falei assim, ó, se, então, isso, né? Aí, coloca um outro se aqui também embaixo. Poderia fazer isso também, né? Mas eu coloquei separado, que funciona também, tá? Porque se for essa atividade, ele executa aqui, senão ele já pula. Se não for, cai fora dessa e vem para essa. Se for DEC 01, executa essa. Então, aqui estava... uma então a mais, tá, pessoal? Então, em tese, se eu atualizar, ele tem que respeitar, né? Então, a minha lógica está errada. Perfeito? Aqui, ó. Percebeu? Foi um erro mesmo de... Duplicou duas vezes lá. Então, a aprovação, eis que está aqui. Tá. Essa função aqui realmente não vai funcionar. Depois a gente
Eu vou rever essa regrinha aqui. Então, aqui um campo que está obrigatório, e esse aqui também colocado para não digitar, né? E aqui também para não digitar. Agora, esse aprovador eu preciso realmente ver uma função adequada para ele, tá? Mas, pelo menos nos campos aqui, percebeu que agora, na atividade 2, na atividade 2, né, ele trouxe para mim as sessões que eu quero. A única coisa que está faltando corrigir aqui, ó, esse aqui está obrigatório. Vou salvar. E se eu quiser aprovar a ANC, ele vai dar mensagem, ó. Campo requerido não preenchido, tá? Por quê? Eu não preenchi esse campo aqui. Perfeito? Até aqui, tranquilo, pessoal? Acho que o aprovador, a gente, que Manu, estava eu e Manu aqui na dúvida, né? Eu não comentei, Manu tinha comentado. Acho que no aprovador, naquela escolha, tem várias opções ali, né? Tem o usuário, o solicitante, tem o... Vamos voltar lá. A gente colocou, acho que o nome do solicitante. Vamos voltar lá. Então, aqui dentro, ó, tem que estar aqui nesse contexto, né? Então, no aprovador, vamos aqui agora, clica 2 vezes. Vamos olhar aqui a origem, né? Na verdade, é o seguinte, ó. Aqui é o nome, tá, pessoal? Eu fiz uma coisa aqui que... Ó, o que eu peguei? Eu peguei dados da instância e coloquei o nome do usuário solicitante, né? Só que o que acontece? Não tem lógica, né, pessoal? Porque aqui os dados da instância vai seguir para baixo, tá vendo? Então, eu para ficar correto, eu teria que fazer assim, ó. Dados do usuário, né? Eu posso ser porque é o usuário que entrou no sistema ali. Como é que aqui o nome? Só o nome. E salvar. E eu estava pegando o dado da instância e o nome. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Não tem... Então, aqui em tese, se eu pegar aqui na regra agora, que eu não preciso mudar a regra, que é dentro... Eu coloquei na geral aqui, na 2, né? O aprovador, valor aqui, ó, dentro do aprovador, valor, função, aprovador. Porque lá na função eu já apontei para o nome. Em tese, e é só eu atualizar aqui novamente que ele vai trazer. Assim espera. Senão a gente revisa junto lá. Ele traz o campo e trouxe Eliomar. Entendeu? Só revisando, Eliomar, você colocou como mesmo, definido na instância e nome? Definição não, aqui é o seguinte, ó. Vamos falar 2 coisas que são importantes, né? Só se for um pouco rápido para mim ali. Aqui, o executor, vamos recapitular isso. O executor, por exemplo, dessa atividade, é executor, tá? A gente voltou, acho que umas 3 aulas para trás. O executor, ele é o líder do solicitante. Ó, esse cara aqui que executa é o líder desse. O que acontece, olha, o que acontece quando o sistema não encontra um líder para o Eliomar? Ele não manda para o líder. O que ele faz? Ele manda para o próprio Eliomar. Você entende? O sistema faz isso. Porque o líder não encontrou. Porque não tem formado líder no cadastro do meu usuário. Está tranquilo para vocês? Entendi. Entendeu, né? Aí que ele fala, vai. Cadê o líder do Eliomar? Tá em branco. Não quero saber. Então, sabe o que fazer? Eu vou mandar para o Eliomar. Aí que ele fez? Mandou para o Eliomar. Senão, eu nem enxergaria essa atividade, entendeu? E minhas tarefas estaria... Vamos imaginar que seja a Manu, a minha líder. Essa atividade seria enviada para a Manu, não para mim. Mas como não encontrei a Manu como líder no cadastro do Eliomar, do usuário, nesse switch, no componente de administração, ele manda para o próprio usuário que executou a primeira atividade. Tá? Entendido, meus caros e minhas caras? Eu estava tentando lembrar a opção que você tem colocado lá, que você tem colocado como mesmo dados do usuário e nome, né? Então vou lá, recapitulando. A execução foi o que eu fiz aqui. A execução eu defini que não é para... Tem nada marcado aqui, definido na instância, tá?
Então, ele vai obedecer às regras que eu colocar dentro da atividade. Então, dentro da atividade, eu tenho várias possibilidades. Mas eu defini que esse aprovador, em configuração, execução, eu defini que quem vai executar é o líder da primeira atividade, o líder desse carinha que executou. O Eliomar executou isso, o líder dele executaria essa atividade. Só que, eu coloquei, tá? Eu posso ter N, ó, para baixo aqui tem um monte de regrinha que você pode colocar, fórmula, dinâmico, tudo isso aí que você pode fazer. Só que nesse caso específico, eu coloquei o líder. Mas o líder não está formado aonde? Ah, Eliomar, mostra para mim então. Só recapitulando, ó. Administração, usuário. Pega qualquer usuário, só vou mostrar. Alessandra. Nem sei quem está no... Ó, o líder é a Jéssica. Então, se fosse a Alessandra executora da atividade, o líder, a Jéssica, receber essa atividade que eu recebi. Tá? E essa é a lógica aqui. Agora tá, uma outra coisa, e é isso que é definido na instância aqui. Agora, no formulário, eu estou preenchendo no formulário, só preenchendo no formulário. Eu defini uma regrinha que aprovador... Isso, você vai ver aí a função. Então, eu vou pegando os dados do usuário que está na atividade. Quem está na atividade? O Eliomar. Então, eu vou pegar o nome do usuário que está na atividade. E quem é que está na atividade aqui, aprovar? É o Eliomar, tá vendo? Então, grava o Eliomar aqui. No caso, era o líder, mas é como ele não encontrou o líder, aí volta para o solicitante. Exatamente. Perfeito? E nós estamos aqui na atividade de aprovação, em que eu passo o mouse em cima, então aparece aqui, ó, quem está executando, qual é o prazo que ele tem, quando é que ele iniciou a atividade. Tá tranquilo, pessoal? Tá um pouco mais claro, Silvia, aí que você perguntou. Carla, você já está um pouco mais claro também. Para mim tá jóia. Tá tranquilo? Não, o exercício a gente vai acompanhar. Deixa eu esperar daí também se manifestar. Um detalhe muito importante. Eliomar, mas por que está aparecendo, ó, lá nos botõezinhos, aprovar NC, solicitar, por que está aparecendo esse botãozinho retornar? Laranjinha. Esse botão, ele serve para você voltar para a atividade anterior. Tá? Mas, se eu configurei um botão específico para isso, que é solicitar ajuste, que ele vai voltar, que no fluxograma está vendo que está previsto, ó, a setinha para cá. Por que esse botãozinho está aparecendo? Então, ele, por padrão, é uma rotina padrão do sistema, que ele permite você, ele habilitar esse campinho, esse retorno. Por padrão, você pode deixar, você não precisaria criar esse processo quando tivesse o usuário retornar, né? De retornar. Mas, se eu já tenho esse, eu posso tirar esse? Pode. Como é que você tira? Vou mostrar. Perguntas antes ou não? Vou voltar aqui então, tá? Você vai fazer o seguinte, entra no fluxograma, vem na atividade, clica 2 vezes, vem engrenagem, instância, tá? Clica na instância. Lembra que a gente falou bloquear a execução no smartphone? Vem marcado, né? Se não quiser, você desbloqueia. Aqui tem um campinho chamado desabilitar a ação de retorno à atividade anterior. Você marca. Marca e salva. Pergunta, Eliomar, se eu fizer isso, eu atualizar aqui, o sistema vai já tirar esse botãozinho? Não, não vai. Só na próxima vez que você instanciar, entendeu? Não tira, ele tira só na próxima. Quando você tem uma revisão, alteração de qualquer coisa no fluxograma, tudo que você alterar aqui não vem para o processo automaticamente. Ah, Eliomar, no formulário vem? Vem, desde que esteja com a revisão simplificada que nós explicamos. Se estiver com a ISO, não vem. Tá bom? Tranquilo para vocês?
Leomar, eu tenho usado como prática, aproveitando, que eu acho que isso aí é uma facilidade que o SE tem. Aí eu tenho usado como prática deixar aparecendo retomar quando aquele determinado ator precisar voltar, em vez de colocar a seta de sequência voltando. Aí eu acho que fica mais Perfeito, rápido. perfeito. Perfeito, perfeito. Show de bola. Show de bola. É isso que a gente está fazendo. Isso mesmo. Você viu que tem as duas possibilidades e as duas são boas, tá? É muito importante saber que existe esse por padrão para voltar. Você pode deixar em todas as atividades que tem que voltar e você tira esse botãozinho aqui. Ah, Leomar, como que eu tiro esse botãozinho? Você vem no fluxograma, vem na atividade, ou no cada decisão, vem em configuração, ação, clica nela aqui, ó, tá vendo? Ó, essa setinha aqui, você vem aqui e excluir, tá bom? Você exclui, a hora que você clicar aqui em excluir, esse botãozinho vai sumir, vai ficar só esse daqui, entendeu? Olha, Leomar, se a gente voltar à atividade, se a gente colocar e retornar, e refazer o caminho, quando refizer o caminho, o botãozinho já não vai ter desaparecido, não? Não, como se fosse... Não. Voltando Não vai ter, não. Você vai retornar, ó, quando você clicar nesse botãozinho marrom, ele vai voltar para cá, entendeu? Aí você executa aqui, nessa atividade vai aparecer ele de novo, porque você pode retornar de novo, pode ficar assim, então eu não concordo, né? até concordar para passar para cá, entendeu? Mas ele não vai sumir, vai ficar por aqui. Era isso que você perguntou? É porque, às vezes, eu costumo fazer o seguinte, né? Em vez de recomeçar tudo, eu faço uma alteração no meu processo, volto para a atividade anterior, salvo, né? Volto para a atividade anterior e refaço apenas o caminho da atividade. Aí tem coisas que são modificadas. Mas, no caso desse botão, ele não aparece. Você faz isso aqui? Eu nunca usei no botão de ajuste, mas, assim, já ocorreu de eu modificar uma Esse coisa. ajuste, eu que dei o nome ajuste, mas... Uhum. Você pode dar o nome que você quiser, que se eu dei para poder, pode ser devolução, alguma coisa. O nome é isso, tá? Mas é só a setinha. Eu direcionei para voltar, ou seja, está previsto que o aprovador pode não concordar. Se ele não concordar, ele solicita ajuste. Ou, ó, eu estou falando de solicitar ajuste ou devolver, podia ser o nome, né? Aqui, ó. Posso colocar assim, ó. Ô, Eli. Pode falar. Se eu usar o retornar pelo botão nativo da ferramenta, eu não preciso ter a seta de conexão para voltar? É isso ou eu entendi errado? Não. Não precisa, não, que não precisa ter não precisa, cara. Não precisa colocar, não precisa. Não precisa, ele faz sozinho. Essa é a Ele sempre vantagem vai aqui. Essa é a vantagem. E a outra, ainda tem outra vantagem aí, né, Leomar? Que Sim. o retornar, ele abre uma janela para você justificar por que precisa retornar, o que evita de colocar mais um campo no formulário. Tudo isso é importante você entender, porque às vezes você simplifica o fluxo, entendeu? Isso. E o que eu estava dizendo... Simplifica o fluxo, mas para o usuário que está olhando o fluxo, não fica muito visível esse retorno no diagrama, né? Tem isso também. Tem tudo a questão de você, na hora de você explicar para ele como é que vai ser o retorno, né? Você ia falar, Manu? Na verdade, são dois comportamentos diferentes fazendo a mesma coisa, né? Porque uma coisa é eu solicitar um ajuste, a outra coisa é eu retornar a atividade, né? Eles fazem a mesma coisa, mas no processo eles são diferentes. Retornar, eu estou devolvendo, e solicitando ajuste, eu estou pedindo que faça alguma coisa. Se eu pegar o botão de retornar e alterar o título dele, aí sim seria interessante, né? O título dele, solicitação de ajuste. Aí mataria o verdinho, não é isso? É possível fazer isso também. Mas Agora você viu que tudo fazer mais uma defesa do botãozinho marrom. E assim, como ele tem, como o Joaquim falou, né, aquele campo de justificativa, fica aberto para o usuário colocar ali o que é que ele quer quando retornar.
não fica tão amarrado. Então, ele pode retornar, como eu fiz. Hoje mesmo eu fiz um teste, eu coloquei solicitar ajuste. Ou eu poderia ter colocado, está faltando um documento, ou verifique, fica aberto também para ele fazer isso. E outra vantagem, que eu acho, é que quando a gente está fazendo as coisas no processo, como eu estava falando, que eu não sei se ficou muito claro, por exemplo, eu estava corrigindo uma mensagem de e-mail no meu processo. E aí eu podia corrigir essa mensagem de e-mail, salvar, retornar para a atividade anterior e enviar novamente para o e-mail chegar de novo para mim, ao invés de instanciar o processo, como antes eu fazia por não saber dessa possibilidade. Aí toda vez eu estava instanciando o processo, toda vez que eu salvava, né? Uma coisa pequena. Entendi. Aí fazer isso também rapidamente. Entendi. Outra coisa também que é bom, foi bom vocês perguntarem isso, pelo seguinte, ó, tem uma situação aqui que é interessante, deixei o processo sem querer, mas tudo bem. Vou abrir de novo, só para mostrar uma coisa, reforçar, mostrar funcionalidades, tá? Aproveitando que a gente está perguntando sobre isso, ó. Vou abrir o processo novamente. Ó. Eliomar, eu posso retornar, obrigar ele a fazer observação? Sim. Ó, tem duas maneiras. Clica 2 vezes aqui. Clica na configuração, na ação. Dentro disso aqui, ó, solicitar ajuste, eu posso mudar o nome, dar o nome que eu quiser aqui no botão, tá? Eu coloquei solicitar ajuste, tá? Mas poderia ser retornar. Clico 2 vezes, vem na regra e obrigo a observação, tá vendo? Ele não vai conseguir retornar se ele não colocar a obrigação. Por que ele está retornando? Você entendeu? Assim como, depois também já mostrar, que eu exijo apontamento de horas, registro solicitante, registro descrição, posso exigir um requerimento, entendeu? Então, tudo isso eu posso fazer. A observação, eu estou exigindo que, eu vou salvar assim, tá? Que nesta atividade... Opa, peraí. Quando eu voltar para cá, é obrigatório o aprovador dizer por que ele está devolvendo. Se não fica facultativo, ele pode simplesmente retornar e a pessoa ficar lá no vácuo, né? O que ele retornou para mim? Não tem nada escrito? Não. Você pega nessa atividade que está voltando, você coloca, clica lá, como eu falei, que é na ação e coloca obrigatório, tá bom? Observação. Ainda tem outra coisa, Eliomar, que você sempre comenta, de ser rápido em fazer isso, porque toda vez, só essa seta voltando que você fez aí você depois tem que arrumar para ficar bonitinho, voltando aí, tem 3 pontinhos, você vai, bota para um lado, bota para o outro. Isso. Aí você perde tempo, quer dizer, para quem tem tempo tá bom, mas você tá na frente do cliente para fazer isso, aí melhor já vai voltar, já volta, já tira isso e segue o jogo. Exatamente. Então, você toda essa atividade, por exemplo, aqui, ó, não precisaria, você poderia só retornar, entendeu? Porque às vezes a pessoa só quer aprovar, né, ou passa para a atividade, aprova e retorna, não precisaria ter essa seta de retorno, né? E aquilo que eu comentei contigo, na prática, eu já não estou usando mais nesse gateway aí, já sai da atividade ali, se é para... outro botão, né? Já sai direto, sem precisar botar essa decisão. Para cá, né? Entendi, então claro. Feito. Ok, então, na verdade aqui, na atividade, né, que a gente colocou aqui, nessa atividade nós conseguimos, então, evoluir com relação aos campinhos que a gente colocou aqui, né, só um detalhe da aprovação. Então, só deixa eu pegar uma água aqui, tá? Essa questão do gateway, eu acho que a gente tem usado pouco quando a gente vai para automação, a gente não vê tudo, né? Eu acho que foi uma coisa que foi falada. Assim que a gente chega, o pessoal fala logo que tem alguns gateways que não são colocados no processo de automação, isso que eu já estava falando, né? Mas caminhou bem, né, pessoal, hoje, né? Aí depois, é claro,
esse que eu fazendo um processo assim, Painho, pra coloca a gente broca da meio que furadeira dar uma... aí no carro para tu conseguir deixar nivelar aqui todo mundo, amanhã, por depois favor. vamos fazer processo um Eu pouquinho mais esqueci. complexo, entendeu? Com esses gateways, o subprocesso, o objetivo é a gente explorar bem isso e deixar vocês craque aí para vocês conseguirem automatizar o processo, entendeu? Eu acho que a gente estava usando o gateway e não estava usando esse losango de decisão. Por isso que eu acho que muita gente estranhou no começo. Ou então não usa o gateway e vai direto para a atividade. Isso tudo foi importante vocês falarem, porque assim, você pode, né, na verdade, assim, como eu estou falando, né, que o Joaquim está falando. Deixa eu abrir um outro aqui que já estava olhando para ele. Tá, por exemplo, aqui, ó, eu coloquei esses atalhos, né, atalhos, normal, e aqui eu vou tirar, vou apagar, só para mostrar para você. Tá vendo aqui? Leomar, aqui tem uma aprovação, de repente aqui tem uma outra atividade adicional, né? Se ao invés de ter aqui um losango e tudo, você manda uma atividade para cá, ou essa atividade também, pode ser que ela seja para cá, tá vendo? Tá vendo? Dependendo da situação, vai depender de como é o processo. Leomar, pula da atividade tal para atividade tal. Dependendo da situação, já pula direto para cá. É uma possibilidade. Mas é o seguinte, podemos utilizar esses gateways aqui, ó. Se atender uma situação tal, né? Como aqui, né? Por exemplo, né? Já vê tudo isso, tá, pessoal? Estou ilustrando aqui, tá no final mesmo, né? Leomar, dependendo da situação, vem para cá, ou se não, vem para cá. Entendeu? Tudo isso a gente vai criando essas lógicas, né? As lógicas para facilitar o trabalho normal aqui, né? Pode ser assim, né? Aí, por enquanto, você vai desenhando essa preocupação. Aí você está usando um gate, entendeu? O gate vai precisar de uma regra aqui. Com base no que você preencheu nessa atividade, ele vem para cá ou vem para cá? Né? Ou simplesmente uma ação que vem para cá. Você entende? Tudo isso é possível. E nos botões, como o Joaquim falou, coloca como ação no botão, você vai clicar para vir para cá ou vai clicar para vir para cá. Mas aqui dentro também tem uma regra que, dependendo do que você escolher aqui, vem para cá ou vem para cá. E daqui, por exemplo, vem para cá. São coisas que a gente pode fazer também. Vai depender muito, né, do que você está desenhando ali com o cliente, e aí ele precisa pular de uma atividade para outra, e ele quer ter uma ação direta, entendeu? Aí ele vem para cá, por exemplo, tá vendo? Então, esses exercícios a gente vai fazer depois que estiver no processo. Fazer esse primeiro, vamos de repente fazer que todo mundo faça igualzinho esse, e aí um copia e cola, vai assimilar um pouco mais, e depois a gente começa a imaginar outras coisas. Perfeito, pessoal? Ok. Perfeito. Dúvidas? Any question? Muitos. Eu sei, pessoal. Abundante. Eu entendo vocês. Mas, Um livro de dúvidas. Mas a gente vai fazer trabalhos também assim na prática e a gente vai acompanhar vocês para a gente achar caminhos, entendeu? Então, depois eu vou abrir o meu livro de dúvidas. Vai anotando seu cadernetinho aí. Tá certo. Boa noite, viu, gente? Boa noite a todos vocês. Obrigado. Boa noite. Até amanhã. Obrigado a você. Tchau. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Tchau.